Pergunta 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, por quê, né? Olha o soft power, o genjutsu do soft power. Não, porque se fulano de tal for o presidente, o Brasil vai acabar. Olha o discurso. Esse discurso sabe aquele berrante para tolos. O Brasil vai acabar. Quantos presidentes totalmente idiotas, mal informados, mau caráter o Brasil já teve. O Brasil acabou? Não acabou. Não, mas se ele for presidente, o mundo vai acabar. Não vai acabar nada. Se o Trump for presidente, o mundo vai acabar. Não vai acabar. Podemos ter problemas dentro da nossa sociedade. Uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali. Se ele for uma pessoa má e competente, pode ter fartura e mesmo assim ele fazer malignidade. Mas como ele é uma pessoa inteligente e ele promove a fartura das pessoas, não está faltando nada, aquela pessoa, não, ele é um bom presidente, porque o seu egoísmo, o seu interesse pessoal não está sendo prejudicado. Ao passo que pode ter alguém, não, porque pode prestar atenção, 100% das campanhas políticas na história desse país, eles falaram em educação. Quantos presidentes da história da República do Brasil, quantos presidentes verdadeiramente investiram em educação? Zero. Zero. Alguns investem um pouquinho a mais, outros investem um pouquinho a menos. Investir na educação, nenhum deles, de esquerda, de direita, de extrema direita, de centro-esquerda, extrema-esquerda não chega nem no cheiro do poder, mas nenhum deles. Por quê? Porque eles estão ali representando outros interesses. Essa é uma questão importante que as pessoas não entendem. Não, tem o Trump e o Biden. Se o Biden for presidente, vai ser assim. Se o Trump for presidente, vai ser assim. Todos os dois obedecem pessoas que estão na retaguarda, que eles não adianta, vão ter que fazer guerra, vão ter que buscar os interesses dessas pessoas que eles colocaram lá. Não adianta, é igual aquela imagem, né? Duas portas, todos indo para o mesmo abatedouro. Só que as pessoas acham que vão mudar alguma coisa. Podem embaraçar? Podem, né? Se você pega lá a Alemanha, o Japão, a Itália e outros países estavam de um lado de interesses na chamada Segunda Guerra Mundial. O Brasil, os Estados Unidos, alguns outros países, a Rússia, né, chamada União Soviética, estavam juntas num outro contexto de interesses. E a guerra aconteceu. Aconteceu porque são egoístas. Não só aconteceu porque o Hitler era o Hitler, não. Aconteceu porque as pessoas queriam poder, queriam as chamadas, os recursos, as reservas um do outro. É o que ocorre hoje. É o que ocorre hoje. Então a gente acha que não, o mundo está melhor. Está melhor? Está melhor. Mas ainda somos ligados a seres inferiores. Então, podemos embaraçar a marcha do progresso? Podemos. Podemos retardar? Podemos. Por exemplo, uma guerra nuclear, como se foi citada nas perguntas anteriores, ela vai embaraçar muito. Mas aqueles que sobram, eles vão herdar todo o patrimônio intelectual e talvez aprendam e assim a marcha do progresso continua, porque é da vontade de Deus. Então, uma coisa, né? Olha, agora nós somos contra a vacina. E Deus, as pessoas dizem, Deus está com raiva daquela pessoa que prega contra a vacina. Deus não está com raiva de nada, doutor. Deus criou suas leis. Fulano, agora existe um movimento anti-vacina. Tá bom.
E o que vai acontecer? Ué, vai começar a aparecer um surto de sarampo, um surto de poliomielite ali. Já está aí, já está posto. Mas como é que eu aprendo? Então, você vai aprender, seu filho vai morrer e você vai aprender. Simples assim. Ou outras pessoas vão morrer e assim vai. Então, vai embaraçar? Vai. Mas nós vamos progredir. Como tem os flagelos destruidores, né? Tivemos a pandemia aí. Ela embaraçou? Embaraçou. Mas a humanidade não passou por cima? Passou por cima. E vamos passar por cima de tantas outras coisas. Causadas pela natureza ou causadas pelos humanos, né? Esta pergunta é: o homem pode fazer isso? Pode. Sei lá, o Xi Jinping e o Trump acordam de mau humor e resolvem fazer guerra. Claro que eles não podem fazer guerra sozinhos. Existe um parlamento norte-americano, ou dos estadunidense, e existe um parlamento chinês. Ele pode ter a ideia de fazer a sua guerra, mas o parlamento tem que referendar, e no outro também. Agora, se ele quer, o parlamento quer, o outro quer e o parlamento quer, vai ter a guerra, que é a lei de liberdade. Simples assim. O que vai acontecer? Constrangimento, né? Não vão paralisar a marcha do progresso. Paralisar, não. Mas vamos à resposta. Pode paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o poder de embaraçá-la. É isso. Causa constrangimento, causa... Tá vendo aí agora esses dias, para um presidente... agora vou taxar todo mundo. Aí ele, daqui a pouco ele, olha, talvez tenha recessão. Ué, você não quer negociar, você não quer taxar, você é o carimbador maluco lá do Pluft, Plaft, Zoom. Então, agora vai ter recessão. O outro também vai taxar, e taxa aqui, taxa ali, como diria Gandhi, né? Se for usar a lei de Talião, ficaremos todos cegos. Simples assim. Pergunta 781A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Tem encarnados e desencarnados. O que se deve pensar desses seres? Pobres seres que Deus castigará. Olha lá, Jorge, olha lá, a palavra apareceu. Deus castigará. Deus castigará as suas leis eternas e imutáveis. Tomarão conta desse ser. A primeira delas, onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, chegará lá. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. É aquela questão. Os cães ladram e a caravana passa. E o cachorro que se jogar na frente da carroça, a carroça passa por cima. Simples assim. Pode embaraçar. Essas duas perguntas lembra aquela frase de Jesus. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Isto é, o ser individual que provocou por malignidade, por interesse, não interessa, esse ser será castigado na sua consciência e, consequentemente, pedirá uma encarnação que justifique a sua reparação, a sua expiação, né? Então esse ser, ele vai sofrer em si mesmo. Comentários de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as, justamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte
em detrimento do fraco. Então, por exemplo, algumas sociedades aboliram o nazismo. Por quê? Mas o nazismo não é só uma ideia. O problema não é ser uma ideia. Ideia todo mundo tem. O problema é que o nazismo parte do princípio que existem pessoas, seres humanos, que não têm os mesmos direitos. Que alguns desses seres humanos necessitam ser eliminados. Neste caso, você está cometendo um crime perante a lei de igualdade, perante a lei de justiça, perante a lei de progresso, perante a lei de sociedade. Então, naturalmente, o nazismo não pode ser aceito. Simples assim.